Já estamos de volta e agora para conversarmos sobre um tema importantíssimo. Como que você está lidando com os seus apegos? E são muitos os seus apegos? A gente sabe que o apego é uma coisa que prejudica em vários âmbitos. Prejudica o espírito desencarnado quando ele está apegado a essa vida, às pessoas, às coisas materiais. Ele tem dificuldade de prosseguir, mas também prejudica a nós quando estamos apegados a pessoas e circunstâncias do passado. Então, para falar sobre isso e para nos dar dicas em relação ao desapego, a gente recebe mais uma vez a Adriana Gachet, espiritualista, taróloga, aqui com a gente. Tudo bem, Dri? Tudo bem, Edu. É um prazer jóia. estar de novo aqui com você. Sempre é bom, sempre é um prazer. Mandar um beijo para as pessoas que estão acompanhando. Só uma coisa que é interessante, né? Eu tenho vindo fazer alguns programas e o retorno está sendo muito legal. As pessoas, olha, eu tenho te visto lá com o Edu, então algumas já mandaram um beijo para você. Que legal, valeu! É muito bom mesmo. E o tema que eu trouxe hoje é... apego. É tão difícil, né, lidar às vezes com essa questão de desapegar quando você ainda está envolvido com a situação. Edu, sabe o que acontece? O que eu noto nas consultas e, assim, no dia a dia. Uhum. O apego, ele é algo que você... é um hábito. Primeiro que é um hábito. Eu costumo dizer que a gente se acostuma até com coisas que não são boas. Por exemplo, relacionamentos que já não tem mais sentido e você está apegado àquela situação. Já não tem mais o amor, já não tem mais o sentimento, mas você está apegado àquele convívio. E aí a gente não precisa nem entrar em relacionamento abusivo, não é isso. Não tem, às vezes não é um relacionamento abusivo, mas é um relacionamento que se transformou num apego. E você está ali sofrendo. Eu vejo isso muito no tarô. Por exemplo, quando as pessoas falam da questão de relacionamento que acabou e a pessoa não consegue sair daquilo e se apega ao que ela estava vivendo, mesmo que era ruim, mesmo que era uma situação difícil. E o apego, ele se transforma num karma. Nós falamos no outro programa sobre o karma, né, como ele é criado, e a gente cria karma o tempo todo. E o apego, ele faz isso, você se apega a situações que nós comentamos anteriormente. Às vezes não é nem seu, aquilo ali já está vindo com você, por antepassados, então por uma avó que passou para a mãe. Por exemplo, uma família que teve muita dificuldade financeira, né? Então teve muita luta para conseguir tudo. O pai e a mãe passam para os filhos essa dificuldade. E pode perceber que essas pessoas elas têm um apego muito grande à questão do financeiro. E muitas vezes passam para esses filhos que começam a ter replicar o comportamento. Uhum. Isso a gente vê muito no tarô, também consegue ver na constelação. Eu até trouxe algumas coisas aqui para falar um pouquinho da constelação. Muito legal, que são os bonequinhos, gente, da constelação sistêmica, né? São utilizados ali para representar pessoas. Exatamente. Né? Então tem de vários tamanhos, né? Representando as idades, criança. É algo muito interessante, porque a grande maioria das pessoas já me perguntaram sobre constelação e um dia a gente pode falar mais especificamente sobre ela. Mas por que eu acho tão interessante o uso dos bonecos? Imagina o seguinte, uma pessoa que sofreu um abuso e numa constelação familiar sistêmica, onde você usa representantes, você lidar com esse assunto, por mais que você precise lidar na frente de outras pessoas, é constrangedor. É constrangedor, às vezes a pessoa não se sente à vontade. Não. E aí ela não consegue, o intuito é você se livrar daquilo ali, você desapegar daquela emoção. Não ficar revivendo e cutucando a ferida. Exatamente, ainda mais na frente de outras pessoas. Então os bonecos, eles servem para isso, porque você tem a pessoa ali que está constelando e você vai trazer o abusador na forma de... Porque a pessoa vai ter que ter esse confronto. Sim. Mas você, ali só os dois, acaba acontecendo. É muito legal. Mas voltando à questão do apego, tudo que você vive, que você começa a passar, e você percebe que você começa a não conseguir mais viver sem aquilo, é um apego. Uhum. Então, o relacionamento... essa semana eu te falei, trouxe 2 casos de uma amiga minha que o animalzinho dela estava já velhinho, já tinha passado por cirurgia de pedra no rim e voltaram todos os cálculos, ia ter que fazer uma nova cirurgia, já estava cego, já estava com demência.
E aí a própria médica falou, olha, ele pode voltar da cirurgia por conta da anestesia com mais demência, com mais sequelas. E conversando com ela, ela não conseguia desapegar. Ou seja, o apego era maior, né? Exatamente. E aí faltava coragem para a questão da eutanásia? Uhum. E foi uma coisa que eu cheguei e falei, a caridade nesse momento é você desapegar. O amor nesse momento é você desapegar. Porque o que adianta você ter um animalzinho ali? Porque, gente, eu sou a pessoa que amo bicho. Sim. E para que eu tome essa decisão, eu olhei, você tem a decisão de tirar esse sofrimento. É diferente de pessoas, né? A gente não pode chegar lá e falar assim pro médico, olha, eu quero que desligue aí, porque não é assim que funciona. Pelo menos que eu saiba, aqui no Brasil, a eutanásia, ela é proibida. Isso. Tem alguns lugares que tem, eu acho que essa possibilidade. Mas aqui não. Então, no caso de um animalzinho, você tem que deixar o apego de lado e você tem que colocar o amor ali para aquele ser descansar. No caso de pessoas, aí como que funciona o apego em relação a pessoas? Veja, não é a pessoa que está ali vendo a outra pessoa acamada que tem que desapegar. Também. Mas na grande maioria das vezes é a pessoa que está doente, que está apegado àquela situação. E mesmo quem está apegado também, familiares, acho que também pode tomar, né, aquela decisão de parar, pensar, né, pôr tudo na balança, por caridade, por empatia, né, ao próximo e falar assim, olha, mundo espiritual, eu entendo que se for o momento da pessoa, que ela tenha força, eu me desapego, me deem força, mas que ela possa partir. Porque às vezes a gente precisa tomar essa decisão, né? Liberar o espírito. Porque mesmo uma pessoa que estiver em coma, uma pessoa que estiver num estado ali onde ela já não expressa mais nenhum tipo de reação, você pode chegar ali e conversar. Sim. E falar, olha, segue, agradeço tudo que eu vivi com você. Na constelação tem muito isso, a coisa do... Se tem alguma desavença, então, por exemplo, conversa com aquela pessoa, fala, olha, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Hoje eu entendo que você fez o que você podia fazer de melhor, mas precisa. Então, você ter o apego à matéria, por exemplo. Ai, meu corpo. Gente, a gente tá aqui, mas a gente não tem a garantia que a gente vai chegar ao final do dia. Sim. E aí você se apegar, óbvio, eu não tô falando que as pessoas não têm que se cuidar, muito pelo contrário, tem que se cuidar porque o exterior, ele vai espelho do que tem dentro. Então, quando você se cuida, obviamente a gente não tá falando de extremismo. Sim. Mas quando você se cuida, você tá cuidando do seu templo ali maior. Da morada do seu espírito. Sim. Agora, isso não pode se transformar no apego, naquela... coisa absurda que a gente vê tanto. Eu pego casos, Edu, no tarô, de pessoas assim, apegadas é tanta coisa que... relacionamento do passado, Edu, ao trabalho. Tudo, até o corpo que tinha quando era jovem, que agora não tem mais. E que daí a pessoa não consegue se olhar no espelho. Aí entra numa depressão. Eu tenho uma cliente que ela... Óbvio que a gente comenta dos casos e nunca ninguém vai saber quem é quem, né? Exato. Mas assim... Só para elucidar. Sim. Ela não tem... E somos todos adultos, acredito que, né? Sim. Podemos falar sobre alguns assuntos. Ela não tem coragem de se relacionar intimamente com ninguém há 9 anos, porque ela acha que ela está gorda. Mas tem muitas assim, muita gente. Aí cai na depressão, cai no uso de remédio controlado, e aí uma coisa acaba criando a outra. Enfim. E se tivesse, de repente, se permitindo, né? Poderia encontrar uma pessoa legal e daí ficar mais animada para poder se cuidar. Para cada tampa tem uma panela. Até várias tampas para cada panela. Tem várias possibilidades, né? Para você poder aí escolher uma tampa que tem a ver. Se todo mundo gostasse do branco, como que seria o preto? Então, tudo tem, né? Sim. O importante é você se amar, é você gostar de você como você é. Se você tiver que se apegar a alguma coisa, se apega ao amor próprio. Exatamente, aí vale a pena se apegar. Vale a pena. Mas de resto todo,
Só não deixa esse amor próprio virar egocentrismo. Exatamente, o narcisismo aí também, né? Você trouxe cartas do tarô Sim. que tem a ver com a questão do apego. Já já ela vai falar sobre essas cartas, tá, gente? Segura aí. E eu também vou pedir umas dicas para você já já em relação a desapego, né? O que a pessoa pode fazer em termos... Eu sou a pessoa mais desapegada que eu conheço. Então, essa semana aí que a gente tá, semaninha de lua minguante, gente. Boa para trabalhar a questão do desapego. Tá? Então pode-se utilizar aí também nessa energia lunar para isto. Mas enfim, o apego atrapalha tanto, né, as pessoas. Posso dar um spoiler de uma aula que nós tivemos? Pode. Quem não sabe, há muitos anos, a long time ago, eu fui aluna do Edu. E teve uma aula específica que era, eu não sei se, claro que você deve lembrar, mas ou então, enfim, que ele falava dessa questão do apego. E ele pediu para que cada um levasse, você lembra dessa aula? Que cada um levasse algo que gostasse muito. E aí todo mundo levou, né, algo que gostava. Uma levou um cristal, outra levou não sei o que mais você gosta, você levou. E aí ele falava, bom gente, agora é o seguinte, chegou, a nossa aula hoje é sobre o desapego. Tudo que tá aqui vai ser doado, quem quiser pode pegar. As pessoas foram em cima e falaram não. Então, como que você está preparado para ir para uma outra fase da sua vida se algo é tão... Você lembra dessa aula? Tão importante, lembro. Gente, eu não lembro direito o que eu levei. Eu acho que eu levei uma imagem. Eu acho que eu levei uma imagem de Ganesha. Na hora que eu tinha que dizer, eu falei, não. Eu levei uma imagem de Ganesha. Eu falei, não, infelizmente eu não estou preparada. Gente, muito legal esses exemplos. Já já a gente vai falar sobre as cartas do tarô ligadas ao apego, vamos dar dicas para você desapegar também, tem muita coisa legal, tá? Mas falando de rituais, eu não posso deixar de falar para você do local onde você encontra tudo que você precisa para o seu ritual. Eu estou falando da Brasil Esotérico, a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Tem ervas para você preparar seus banhos, cristais para ajudar você até na questão do desapego, óleos essenciais, incensos, aromaterapia, estátuas de deuses, livros, oráculos. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Você conhece a maior loja de produtos esotéricos do Brasil? Lá tem tudo o que você precisa em produtos para harmonizar as energias da sua casa e da sua vida. Ervas, símbolos mágicos e produtos do Feng Shui, tudo para atrair prosperidade, saúde e bons relacionamentos. Está precisando de tarô? Incensos? Óleos essenciais ou aquele budinha da felicidade para lhe trazer sorte e riqueza? Tem tudo isso e tem muito mais. Ao fazer suas compras no site, aproveite e utilize o Astral Cupom, preparado para você que acompanha a Astral TV e ganhe 10% de desconto nas compras online. Você que é lojista e quer revender nossos produtos, a Brasil Esotérico tem preço especial para revenda e atendimento humanizado. É a Brasil Esotérico, localizada na Rua Ouro Grosso 180, no Parque Peruche, em São Paulo. Ou acesse o site brasilesotérico.com. E o melhor, gente, é que ao fazer sua compra pelo site brasilesotérico.com, você tem um desconto de 10% se você utilizar o cupom que eu vou te passar. Então anote aí, né? Nas compras feitas pelo site, basta você aplicar o cupom Astral Cupom. Essas duas palavras, digite lá, Astral Cupom. E aí você vai ter imediatamente 10% de desconto nas compras feitas pelo site. Também quero te lembrar que a Brasil Esotérico é distribuidora. Então, o que acontece? Você é lojista, você é consultora e esotérico, holístico e de repente quer revender produtos, basta você entrar em contato com eles que existem condições excelentes para o seu negócio. E quem quiser pode visitar a Brasil Esotérico, que fica no Parque Peruche, aqui em São Paulo, tá? Rua Ouro Grosso, número 180. E você já sabe, pensou em artigos esotéricos, é lógico que é na Brasil Esotérico. Voltamos com a Adriana Gachê para falar sobre desapego, né? Um tema que realmente é de suma importância, porque muita gente não flui no amor porque está apegado à relação do passado. Sabe o que é mais interessante? Nas leituras, o que acontece? Eu abro a mandala astrológica, né? E aí, na primeira carta vai falar sobre a pessoa e na sétima vai falar do relacionamento. E quando eu falo para a pessoa assim, relacionamento aqui, né? Quem é a pessoa que está no seu coração?
A pessoa fala assim, não, mas eu tô sozinha. Aí eu falo, então, dependendo da carta. Aí vamos lá, sai a carta do imperador aqui. Aqui? Onde? Aqui? Isso. Aqui. Sai a carta do imperador. Eu falo, tá, mas esse imperador aqui? Não, esse daí foi não, esse aí é um ex meu, mas já acabou há 5 anos. Eu falo, mas e de lá pra cá? Você não teve outras pessoas? Olha, tive, mas não ficou. É que essa pessoa, e aí a pessoa começa, Edu, a reviver toda a vida que ela teve e falar da pessoa no presente, como se essa pessoa estivesse na vida dela ainda. Isso é um apego. A carta do imperador, além de representar, no caso, nessa questão, que tinha alguém ali muito forte, de uma personalidade muito forte, marcou tanto esse relacionamento que ela não consegue se desprender. E o arcano imperador tem esse apego também, ele tá no trono dele ali, e é o trono que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sim. Né? Tanto que de um lado ele tem os raios e outro ele tem o mundo. Quer dizer, é tudo pra mim, é tudo em torno de mim. Eu sempre brinco que a diferença do imperador para imperatriz é que o imperador ele chega e fala, eu quero. E a imperatriz ela fala, você pode fazer? Os dois estão mandando, mas é a forma que tá falando. Sim. Né? Então a carta do imperador, quando ela sai e a pessoa fala que ela não tem apego, eu falo, você tem. Você tem, você é uma pessoa que gosta de mandar, você é uma pessoa que gosta que seja do seu jeito. Porque se não for, a pessoa apegada, Edu, tem uma característica que é interessante, é assim. Ou é do jeito dela, ou não é de jeito algum. E o apego, ele traz isso, você se transforma em alguém que você começa a ficar, você cria em torno de você um monte de barreiras. Você é apegado. Olha que interessante, tem uma pessoa conhecida que tinha um objeto na casa dela encostado. Eu falei, nossa, aquilo ali tá sem uso, você podia doar ou, sei lá, vender? Ela falou, não, em algum momento eu vou usar. Você ficar guardando coisas que você já não usa dentro da sua casa é apego, e você precisa tirar o velho para dar espaço ao novo. Você precisa tirar de dentro do seu coração o relacionamento antigo para entrar um novo. Isso é apego. As pessoas acham que apego é as coisas só materiais. Não, a sentimentos, a situações, a pessoas. Tem gente que é apegado à amizade, que se você tem amizade comigo, você não pode ter amizade com outro. E você vai sofrer. O apego, ele só traz sofrimento, ele não traz mais nada. E o desapego, ele é libertador. Quando você desapega de uma situação, e veja, Edu, até às vezes uma situação de sentimento ruim por alguém. Imagina o seguinte, você está trabalhando num lugar e tem lá 5, 6 pessoas, mas você tem uma que você não gosta. Mas as outras 4 você gosta. E aí, você vai embora para casa, e quando você está em casa, você pensa, poxa vida, amanhã eu vou ter que olhar de novo para aquela pessoa que eu não gosto. Mas e as outras que você gosta? Então a gente às vezes também dá muito ênfase ao negativo e deixa o positivo. E o apego, ele... Edu, eu não vejo nenhum benefício de você ter apego. Até aquela questão que eu falei, apego ao amor próprio, mas tem que tomar cuidado para não ficar um egocentrista também. Sim. Né? A outra carta que fala de apego é a carta do diabo. Essa super fala também, hein? Além de apego, de manipulação, né? Essa já tem uma dependência, né, que se forma. Exatamente. Aqui a gente vai falar mais... Enquanto entre o imperador e o diabo, o que eu vejo a diferença? O imperador, ele tem apego à matéria, mas ele também tem apego aos sentimentos, de posse, de domínio, de poder. Tá. O diabo, ele é muito mais material, né? E também, por exemplo, relacionamentos. É interessantíssimo quando a pessoa fala assim, não, mas eu já deixei isso daí, eu já não tenho mais problema com esse relacionamento. E sai a carta do diabo, eu falo, tem certeza? Porque alguém aqui tá sendo manipulado. Né? Alguém aqui tá querendo... E eu não sinto que é outra pessoa que te manipula. Então, o apego, ele faz isso, ele faz as pessoas se transformarem em fantoches. Porque eu deixo você fazer aquilo que você quiser comigo. Porque eu estou apegada a essa sensação de que você está na minha vida e custe o que custar.
Pois é, ruim demais, né? A carta do julgamento. A carta do julgamento, ela fala de pessoas e situações do passado, os fantasmas do passado. Claramente aqui também apego é aquela pessoa que ela estava trabalhando no emprego que ela ganhava X e ela sai daquele emprego para ganhar Y. Ela não consegue esquecer aquele emprego, então tudo que ela faz, tudo que ela vive é falando daquela vida que ela tinha, mas hoje ela já não tem mais aquela vida. É aquela pessoa que fala de uma situação, peguei uma moça também no tarô, que foi noiva e na semana do casamento o cara desistiu. Edu, essa pessoa ainda tá apegada, ela ainda fala o quanto ela gastou no vestido, o quanto ela gastou na festa. Isso tem mais de 6 anos. Nossa, a vida não anda, né? Não anda, porque o apego ao que ela viveu, ao passado, não deixa ela viver o presente. Ainda está atrapalhando nos dias de hoje. E nem criar o futuro. É. Então, 3 cartas que têm essa relação com apego, né? Imperador, o diabo, o julgamento. Agora, Adri, o que podemos fazer? Quais são as dicas para a pessoa que já percebeu que ela é apegada, que isso é um problema, que está atrapalhando a vida dela? O que ela pode fazer para mudar isso? Bom, primeira coisa é o seguinte, tá fazendo mal, né? Seja relacionamento, seja uma situação, uma coisa importantíssima, Edu, você se desfazer de lembranças que não fazem bem para você. Então, você teve um relacionamento, a pessoa te deu algumas coisas e acabou esse relacionamento, mas aí você ainda fica com aqueles objetos ali, perpetuando aquela energia. Falecimento, a pessoa faleceu, aí você... Eu tenho um caso também. Gente, eu falo dos casos porque elucida, para a pessoa entender que às vezes você está passando por ele e não percebe. Que o marido dessa minha cliente faleceu e ela deixava a cama, ou o travesseiro, o chinelo, a roupa, tudo da pessoa no mesmo jeito. Para ela era como se fosse uma ritualística. Ela disse que até boa noite ela falava, Edu. Olha o peso kármico que isso traz, o apego para não desligar o outro, não deixar o outro seguir adiante. Então, conselho, se desfaça. Fez mal para você, manda embora. Quebrou, você tem uma imagem, essa imagem é linda, eu gosto. Sábado mesmo, eu fui num aniversário, a pessoa tem um dragão lá, ele encostou no dragão, quebrou, ficou arrasado. Eu falei, calma, compra outro, vem outro, eu te dou outro, mas não fique desse jeito. Mas na hora mudou, a pessoa estava numa festa, mudou totalmente a energia, porque quebrou. Tá. Isso é apego. É complicado. É muito complicado. Então, se desfaça. Eu gosto muito você falou de dicas também, por exemplo, a alecrim é muito bom, a alecrim traz alegria, né? Faça defumação, faça uso do alecrim, ou até mesmo tenha essa planta dentro de casa. Eu gosto muito de manhã, eu tenho. Passar as mãos no alecrim e sentir. Sente o cheiro. Não precisa arrancar o alecrim, deixa ele crescer, né? Porque trazer emoções positivas. Um ânimo, né? Um otimismo. Sim. Percebeu que tá entrando naquela situação, naquela vibração, porque, Edu, vibração você não atrai o oposto, você atrai o igual. Se você estiver vibrando positivo, você vai atrair algo positivo. Se você vibrar negativo, é o negativo que vem. Exato. Então percebeu que tá muito saudosista com alguma coisa, uma situação, mude o pensamento, a vibração do seu pensamento. Ou procure a Adriana, que também é consteladora sistêmica e vai ajudar você a ressignificar a questão. Seja através da constelação, para trabalhar os traumas, os apegos do passado e ressignificar, ou através do tarô, com leituras para você entender o seu momento, mas ela certamente vai te ajudar. Aí você pode procurá-la por esse Instagram que está aparecendo aqui, @gachê, com 2 T's, _esotéricos, ou através do WhatsApp, código 11, número 997373509. Repetindo, 11 997373509.
Eu adorei nosso papo. Ah, eu também. Ficaria falando aqui o dia inteiro. Tão gostoso, né? Gosto de falar, né? Sabe o que eu tava aqui pensando? Que vai ser interessante também o seguinte, quando as pessoas forem fazer leitura, se sair uma dessas cartas, vai falar, nossa, agora eu já descobri que eu sou apegada. Se estiver perguntando sobre isso e sair essas cartas, com certeza, sim, né? sim. Tá confirmando. E uma coisa interessante só, eu sei que o tempo já tá terminando, mas é assim, para fazer uma constelação, gente, primeiro eu faço uma leitura de tarô. Tá? Então, antes de querer marcar uma constelação, porque é no tarô que a gente vê realmente os pontos ali que a pessoa precisa mexer. Tá certo? Então, agende já o seu horário. Gente, o programa está chegando ao fim, passa muito rápido. Se você quiser assistir a reprise, veja ainda hoje pelo site astraltv.com.br às 18 horas. Eu volto amanhã. Bênçãos de luz, até lá. Tchau, tchau.